E aí galera, tudo bem? Meu nome é Daniel e esse é o canal Review. O intuito do canal é muito simples, eu quero falar sobre filmes incríveis. E hoje eu vou falar sobre o filme Vertigo de Alfred Hitchcock, o filme Vertigo, Um Corpo que Cai. Bom, antes eu quero falar sobre o próprio Hitchcock. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos meus diretores favoritos, se não o maior. Essa lista varia muito, mas eu considero que o Hitchcock talvez seja meu diretor favorito. A carreira do Hitchcock, e o motivo desse meu carinho por ele é que a carreira dele ela é totalmente compatível com a própria história do cinema. Hitchcock ele era inglês, a carreira dele começa no cinema mudo, lá para 1920 e pouquinho, e transita por toda a história do cinema. Inicia-se no cinema mudo, passa pelo cinema falado, vai para o cinema a cores e vai terminar sua carreira só em 76. Ele transita por toda a história do cinema. A carreira do Hitchcock ela é totalmente compatível com a própria história do cinema. Por que o Hitchcock é genial? Por que a gente considera o Hitchcock genial? O que o faz ser tão genial? Alguns elementos que eu honestamente não... o que eu faço ser genial é a soma de todos esses elementos na carreira dele. Então não existe ali uma hierarquia do que é mais importante, mas alguns fatores. Primeiro fator é esse que eu falei. Como ele nasce no cinema mudo, ele aprende a utilizar a imagem como técnica narrativa. A narrativa do Hitchcock ela é embasada na imagem. Então todo o cinema do Hitchcock sempre vai ser embasado naquilo que você está vendo. O diálogo é importante, o diálogo acontece, mas a narrativa dos filmes do Hitchcock acontece através da imagem. O público sempre vê aquilo que é necessário para que a trama se desenrole. Ele tem essa herança do cinema mudo em toda a carreira dele. Aprendeu muito com o Murnau, foi altamente influenciado pelo Murnau, alemão, pelo Fritz Lang, alemão também, que fez Metrópolis, um baita de um gênio, inventor, e isso está muito no cinema do Hitchcock, essa influência muito grande do cinema alemão, do cinema mudo, do início do século XX, do início do cinema, né? Na origem do cinema. Lá está o Hitchcock. Segundo ponto, o Hitchcock ele era muito ousado em todos os filmes, não em todos, mas em muitos filmes que ele fez, ele era muito ousado. Se você pega Psicose, né, o filme mais emblemático dele, acredito eu, se você pega Psicose, o tema é muito ousado. O filme foi lançado em 1960, fala sobre um desvio de personalidade de um personagem. É um filme ousado nos assassinatos que acontecem, principalmente a cena famosa do chuveiro, ela é muito ousada. Essa cena, houve diversas tentativas de impedi-la. Então o Hitchcock era muito ousado. Vertigo eu considero um filme muito ousado, tanto que não foi bem de bilheteria. Psicose muito ousado, foi bem de bilheteria. Você tem O Homem Errado, que é um filme muito sério, muito dramático e completamente diferente da própria filmografia do Hitchcock. É um filme muito diferente. Você tem Frenesi, que é muito ousado também. Um filme que tem estupro, tem uma linguagem já mais séria, mais moderna. Foi lançado nos anos 70, já no final da carreira do Hitchcock. E é um filme que estava totalmente atualizado e chocante, muito chocante mesmo. Ele buscava esse amadurecimento no próprio cinema dele, e essa mudança, essa adaptação com a linguagem do cinema de uma determinada época. Ele não ficava parado num único... Embora ele seja considerado mestre do suspense, os filmes dele transitem pelo gênero, todos os filmes que ele faz são, não todos, mas a grande maioria dos filmes de sucesso dele, são filmes com temáticas ousadas. Ele não ficava fazendo filme de suspense policial tradicional, de assassino, mocinho. Ele variava essa estrutura. E isso eu acho que é incrível na filmografia dele. Pássaros influenciou Tubarão, né? É um filme de monstro, né? Considerado filme de monstro, filme onde existe uma força maior do que a força humana. No caso, os pássaros
no caso Jurassic Park, no caso Tubarão. Então o Hitchcock ele fez isso, ele ousou, ele inventou, e isso deve ser dado todo o crédito a ele. Ele se importava com contar histórias, isso é muito importante. Terceiro ponto, que contrapõe de certa forma um pouco dessa ousadia, ele era muito marqueteiro. O Hitchcock ele era muito marqueteiro, então ele vendia o filme, fazia o filme vender. Fez seriado de televisão, Hitchcock Presents, fazia trailers incríveis, a divulgação do Psicose, o trailer do Psicose tem no YouTube. Ele é inacreditável. Ele destrói o filme em 6 minutos, ele acaba com o filme. E instiga pra você ver. Então o legal do Hitchcock é que ele era um baita no marqueteiro. Campanhas de marketing muito bem feitas, lógico que não sozinho, né? Tinha uma equipe. Mas ele era um baita marqueteiro, ele era um cara que sabia vender o filme, tentava vender muito bem seu filme. E não só isso. O Hitchcock ele fazia filmes com atores muito famosos, galãs, atrizes, beldades, belíssimas. Fazia filme com Grace Kelly, fazia filme com Ingrid Bergman, fazia filme com Cary Grant, fazia filme com James Stewart. Atores de ponta, atores muito reconhecidos, muito queridos, muito carismáticos. Então tudo isso contribuía para que o filme fosse rentável para ele. Por que eu acho isso importante? Porque o cinema ele tem que ser rentável. Hollywood é muito criticada por blockbusters ou algo do tipo, mas uma coisa é você fazer um blockbuster ruim só para ganhar dinheiro, outra coisa é você fazer um blockbuster bom para ganhar dinheiro. E a arte ela precisa ser rentável, eu acho que é tão simples quanto isso. É muito importante que seja rentável. E o Hitchcock fazia isso. Deu uma cortada no vídeo aqui. O Hitchcock ele era um diretor muito popular, acho que é meu quarto item aqui. Ele era um diretor muito popular. Ele fazia filmes para o público, em geral. Eu não fazia filme para nicho. Hoje em dia até acredito que seja, lógico, dado todo o tempo que se passou desde que ele morreu, e eu acho que ele, lógico, virou um cinema de nicho, mas ele era muito popular. Fazia filme para a população, ele queria ver o cinema lotado. Esse era o Hitchcock. Então, o resumo da obra dele é esse, é um cinema que comunica com todo mundo. Que mais? A técnica dele para gravar, fenomenal, indiscutivelmente um cara que dominava a técnica narrativa e se aliava a grandíssimos parceiros para melhorar a sua obra. A fotografia dos filmes dele é incrível, a trilha sonora dos filmes dele é incrível, a direção dos filmes dele, direção de arte dos filmes dele é absolutamente incrível. O esquema de cores dos filmes dele, tudo que compõe a direção de arte, cor, figurinos, cenários, tudo isso é incrível, é admirável. E falando sobre o suspense de fato. Estou com meu caderninho aqui. Falando sobre o suspense de fato. O Hitchcock ele definiu de fato o que é o suspense. A diferença entre surpresa e suspense. Então, o exemplo clássico que ele mesmo dava. Você tem 2 caras num bar, conversando numa mesa de bar, e esses caras estão conversando sobre futebol, sobre impeachment, sobre trabalho, não estão conversando, de repente uma bomba explode. Explodiu a bomba. Você teve uma surpresa. Uma surpresa. E diferente do suspense. Suspense é o quê? Suspense são esses 2 caras conversando na mesa de bar, conversando sobre impeachment, conversando sobre política, conversando sobre futebol. Enquanto eles estão conversando, a câmera faz um movimento para debaixo da mesa e você vê que tem uma bomba naquela mesa, debaixo daquela mesa. E agora você não terá uma surpresa na hora que aquela bomba porventura explodir. Você terá durante todo o tempo até que ela exploda ou não, o suspense. E isso é incrível sobre o Hitchcock. Ele criou, de fato, ele aproveitou, aprimorou esse conceito do que é o suspense. Eu tenho um livro aqui, muito famoso, chama Hitchcock Truffaut,
que são entrevistas que o François Truffaut, um diretor de cinema francês, fez com Alfred Hitchcock, lá nos anos 60. E ele fala aqui na introdução sobre essa questão do suspense. E vamos lá, o Truffaut fala isso. A arte de criar o suspense é ao mesmo tempo de botar o público por dentro da jogada, fazendo-o participar do filme. Nesse terreno do espetáculo, o filme não é mais um jogo que se joga a dois, o diretor e seu filme, e sim a três, o diretor, seu filme e o público. E o suspense, como as pedrinhas brancas do Pequeno Polegar ou o passeio do Chapeuzinho Vermelho, transforma-se em um elemento poético, já que seu objetivo é nos emocionar mais e levar nosso coração a bater mais forte. Então, esse é o suspense do Hitchcock. Ele é um suspense que te coloca dentro da trama. Simbolicamente falando. O filme vai rolar independente do que você pense, né? Mas isso é muito interessante. Ele lida com a sua interação. E isso é brilhante. É brilhante porque ele sabia manipular isso. Ele manipulava ao longo de todo o filme. De toda a carreira e de todos os filmes que ele fazia. E dentro do âmbito do suspense, ele tinha um elemento na sua técnica que se chamava MacGuffin. Vou colocar, está escrito aqui. MacGuffin era o seguinte. O MacGuffin é algo que está no filme, uma coisa que está no filme, que é importante para a trama, mas é absolutamente irrelevante para nós espectadores. Então vou dar um exemplo. No Intriga Internacional, o Cary Grant faz papel de um publicitário que é confundido com um agente secreto e durante boa parte do filme lá eles estão atrás de um ídolo, de uma escultura que contém dentro dessa escultura um filme, um rolo de filme com dados de sei lá o que secretos. E você não sabe o que é, e você não sabe que aquilo ali fica totalmente esquecido num determinado momento. E é totalmente irrelevante para o espectador o que tinha naquele filme. Aquilo só motiva a história. Então esse é o MacGuffin. E, enfim, isso é o que eu acho sobre o Hitchcock. Eu admiro demais a carreira do Hitchcock. E eu acho ele um cineasta incrível que todos deveriam, pelo menos, tentar aproveitar os filmes dele. Pelo menos os principais, né? E a filmografia dele é absolutamente incrível. Eu adoro ele e é isso. Eu espero ter contribuído um pouco quanto ao Hitchcock. E agora a gente vai falar especificamente de Vértigo, Um Corpo que Cai.